9 da manhã, notícias com o João Paulo Alfazar. Danica Mai Camacho nasceu para o estrelato, pelo menos por um dia. A bebé Filipina chegou ao nosso convívio por volta da meia-noite e foi reconhecida simbolicamente como o habitante número 7 mil milhões do planeta. Mais um habitante para a Ásia, continente onde vivem já 2/3 da população mundial. As agências internacionais contam-nos que representantes das Nações Unidas levaram uma parte para os pais de Danica, celebração de um nascimento ocorrido no Hospital Público de Manila. Danica nasceu com 2,5 kg e as fotografias mostram que a mãe já lhe aconchegou a cabeça com um pequeno barrete vermelho. Mas há mais bebés a chorar pela medalhinha. Uma organização humanitária britânica que apoia crianças desfavorecidas e que trabalha, por exemplo, na Índia, aponta no mapa o estado indiano de Uttar Pradesh, um dos mais pobres do país e onde nascem 11 crianças por minuto. Foi o caso de Nargis, que a Plan International, é assim que se chama a tal organização humanitária, Nargis é então para esta organização bebê símbolo do arredondamento do número da população mundial. Os russos também não quiseram ficar de fora e deste país chegaram duas reivindicações relativas ao bebê do dia. Curiosamente, 2 rapazes nascidos esta madrugada, Alexander e Piotr. Menino ou menina, não interessa, sejam todos bem-vindos, naturalmente. Em contraste com a explosão demográfica de alguns países, Portugal vai ganhando rugas, a queda da natalidade até teve uma ligeira alteração no ano passado, mas os dados mais recentes apontam para menos nascimentos outra vez este ano. E como é que sabemos isto? Através dos testes à doença dos pezinhos, que são feitos à quase totalidade dos bebés. O jornalista Nuno Guedes falou com quem trata esses dados. O coordenador da Comissão Nacional do Diagnóstico Precoce, Rui Vaz Osório, explica que depois de uma ligeira recuperação no ano passado, em 2011, voltam a contar-se menos nascimentos. No ano passado, até meados de outubro, tinham nascido 78.997 crianças. E este ano, no mesmo período de tempo, nasceram 77.312. Menos 1.685 crianças, uma queda de 2%. 2011 vai ser, de novo, um dos anos com menos bebés. A não ser que isto, até ao fim do ano, dê a volta, vamos ter em relação ao ano passado, vamos ter uma baixa. E isto pode aumentar, porque estes números em setembro, a diferença era só 800. E agora demorou. Portanto, daqui até ao fim do ano é imprevisível, mas pode diminuir, pode aumentar. Agora, em situação de crise, o filho deixa de ser a primeira prioridade. O teste do pezinho é feito a 99,9% dos bebés portugueses. É o melhor indicador rápido da evolução dos nascimentos. O coordenador da Comissão Nacional do Diagnóstico Precoce conta que 2009 foi o ano com menos nascimentos em Portugal, 99 mil. 2010 recuperou um pouco. 2011 dificilmente chegará aos 100 mil. Nos últimos 10 anos tem sido quase sempre a descer, com pequenos picos de subida, mas que são episódicos. Agora, o que é significativo é que de 79 para hoje passou de 60 mil para 99 ou 100 mil. Este ano Portugal deve ter de novo mais mortes do que nascimentos, uma tendência inaugurada em 2007. Tendência que a TSF foi conferir no dia em que nasceu o cidadão 7 mil milhões. Há, como já lhe contei, algumas dúvidas, mas representantes das Nações Unidas deram o reconhecimento oficial ao deslocarem-se ao Hospital de Manila, reconhecimento oficial aos pais de Danica Mai Camacho, menina nascida à volta da meia-noite. Agora já são 9h04, menos uma hora nos Açores. E o que é que vai marcando mais a atualidade? O antigo ministro Jorge Coelho renunciou à subvenção vitalícia de 2.400 euros que recebia há 2 anos. Jorge Coelho acaba de confirmar à TSF que enviou o pedido de renúncia na semana passada por carta ao Presidente da Caixa Geral de Aposentações. Jorge Coelho não adianta os motivos da decisão, que surge depois da intenção anunciada pelo Governo de acabar com as subvenções a ex-políticos que trabalham no setor privado. Além de Jorge Coelho, há cerca de 400 ex-políticos que recebem subvenções. Alguns acumulam esse rendimento com o trabalho em organizações privadas. O grupo japonês TDK
anunciou esta manhã que vai suprimir 11 mil postos de trabalho em todo o mundo. Isto representa 12% do efetivo de empregados desta empresa japonesa. O grupo emprega atualmente quase 88 mil pessoas e explica que quer otimizar a produção e lançar novas medidas para tornar as atividades mais rentáveis. O Ministro da Educação reconhece hoje, em entrevista ao público, que os próximos tempos vão ser mesmo complicados para muitos professores. Nuno Crato diz que as contratações vão ser as estritamente necessárias e há já, quanto a isso, uma novidade. A disciplina de Educação Visual e Tecnológica, no segundo ciclo, deixará de ser lecionada por 2 professores. Mas há outra novidade a reter: o desaparecimento da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, do currículo do 9º ano. Nuno Crato explica que a maioria dos jovens já domina os computadores perfeitamente quando chega ao 9º ano e, por isso, o Ministro da Educação, nesta entrevista ao público, considera questionável que seja necessário ter esta disciplina no currículo do 9º ano. Hoje é Dia Mundial da Poupança e bem estamos precisados de acautelar algum dinheirinho. Muita gente, como sabemos, não consegue sequer poupar, não tem dinheiro para isso, mas para quem vai conseguindo fazer algumas poupanças, há que procurar as melhores estratégias. Uma ideia, de que já lhe falámos esta manhã, a possibilidade de recorrer à internet para evitar algumas compras. E como é que se faz isto? Com o recurso a um novo portal, do.pt, um portal que nos propõe justamente esta ideia. Dar pode ser a melhor maneira de ajudar aqueles que precisam de poupar. O jornalista Cláudio Arsénio falou com os responsáveis desta ideia, deste portal que propõe trocas na internet. A ideia é simples: doar e receber, dar a quem precisa objetos que já não usamos. Do.pt, explica Pedro Saraiva, um dos fundadores do projeto, nasceu de uma necessidade. O computador do meu pai avariou, o problema estava na placa gráfica, fiquei um bocadinho irritado com o informático que me disse que uma placa gráfica nova custava 70 euros e que o computador não custava 200. Um amigo do amigo arranjou-nos uma placa gráfica grátis. Mas até que a placa gráfica lhe chegasse às mãos, passaram alguns meses, era preciso encontrar uma forma de agilizar o processo para mudar mentalidades. Somos neste momento os países com um índice de utilização mais baixo da Europa, o que quer dizer que alguma coisa não está correta nas nossas hábitos de consumo. O sistema do Do.pt facilita a comunicação de quem dá e recebe, tem em conta a proximidade geográfica e até o círculo social do Facebook dos utilizadores. Imagina que eu estou à procura de livros sobre fundo, primeiro aparece os meus amigos do Facebook que têm esse livro disponível, depois aparece os amigos dos meus amigos, depois aparece a Mariana que vive a 1 km de mim, que tem esse livro disponível no site, tenho que entrar no produto e dizer que quero. A partir daí é combinada a entrega por correio ou pessoalmente. Quem dá não paga nada, apenas tem de colocar o produto no Do.pt com características e fotografias. Quem recebe paga €1, quer receba um livro ou um frigorífico. Essa taxa de €1 é para a sustentabilidade do software, assim como para a sua evolução e para continuar os programas de comunicação para as escolas e para as entidades. Por outro lado, essa taxa de €1 tem uma questão muito importante em termos psicológicos. Ser grátis, as pessoas não percebem como é que se sustenta o serviço. Quanto aos objetos que ficarem mais de 30 dias sem receber pedidos, o Do.pt cruza os dados com a Agência Portuguesa do Ambiente para que possam ser reciclados de forma sustentável. Proposta para ajudar a poupar, que se torna uma realidade na internet neste Dia Mundial da Poupança. Neste 31 de outubro, a administração da Sociedade Frente Tejo cessa funções, como foi anunciado na semana passada. As competências desta empresa pública passam para a Câmara de Lisboa. O autarca António Costa já se mostrou satisfeito, mas também fez notar que o dinheiro que vai ser transferido para a Câmara não chega para todas as encomendas, quer dizer, não cobre todo o investimento previsto na frente de Ribeirinha da Baixa e de ajuda do Belém. Perante estas críticas, o ministro Miguel Relvas comenta que Costa pode dormir descansado. Ângela Braga. A gestão do modelo de negócio do Torneio do Paço não preocupa o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Miguel Relvas considera que o financiamento previsto é suficiente para cobrir as obras em curso e não vê razões para que o assunto tire o sono ao Presidente da Autarquia. Estamos a recorrer ao seu orçamento, uma pequena fatia deste investimento
vai ter o quadro comunitário da política que é transferido e também as receitas das concessões e das firmas. Estamos a falar aqui de uma transferência com a avaliação da boa hora, subsidiamente direcionada aos 31 milhões de euros, sem que custe mais um tostão que seja €1 ou o orçamento de Estado. Palavra do Ministro, a quem não passa pela cabeça que o projeto fique bloqueado, apesar das dificuldades financeiras que o país enfrenta. Não, está tudo orçamentado, tudo previsto. Posso, aliás, dizer que a verba do hotel, já entrou nos cofres de Estado, quem ganhou a concessão já fez essa transferência de receitas para o orçamento de Estado e agora será transferido para a Câmara Municipal. Miguel Relvas não esconde que ao extinguir a Sociedade de Frente Tejo, o Governo quis poupar, argumenta que os custos da empresa, sobretudo no capítulo das remunerações, eram demasiado elevados, mas o Executivo quis também mostrar as vantagens da descentralização. Até estou convencido pelo grau de proximidade que o processo será mais acelerado por ser da Administração Central a gerir toda esta obra, não tinha lógica. Significa isto que as obras na frente ribeirinha podem estar concluídas antes de 2015? É com essa expectativa que o Ministro que negociou a passagem de competências para a Câmara de Lisboa fala de uma experiência para repetir no futuro, sempre e desde que o Governo entenda que o poder local pode fazer igual ou melhor que o poder central. O ponto de vista do Governo sobre a transferência das competências da Sociedade Frente Tejo para a Câmara de Lisboa. 20 pessoas que ficaram feridas durante os confrontos recentes na Líbia chegaram na noite passada ao aeroporto do Fico Maturo em Lisboa. Elas vão ser assistidas e, em alguns casos, operadas no Hospital Militar da capital portuguesa. Trata-se de o resultado de um acordo do governo português com as novas autoridades líbias, respondendo assim a um apelo para ajuda internacional. O chefe da missão da Força Aérea, Vítor Santos, disse aos jornalistas que nenhum dos 20 feridos que transportou corre perigo de vida. Esta operação e outras missões de outros países estão a aliviar a pressão nos hospitais de Trípoli. Vítor Santos diz-nos que a situação que testemunhou durante a permanência na capital líbia mostra isso mesmo. Neste momento, sem qualquer descontrole em termos de fluxo de doentes. Há alguns hospitais já, inclusive, com camas vagas. Porque, mesmo durante a nossa estadia, fomos tendo conhecimento de outros países que tínhamos cá doentes. Portanto, nós hoje deixamos, teoricamente, 20 camas vagas e outros países terão deixado mais camas vagas. O Ministro da Defesa foi ao aeroporto de Fico Maduro receber os 20 feridos e garantiu aos jornalistas que, apesar da crise, o país está disponível para avaliar caso a caso cada pedido de ajuda. O que quero salientar é que, perante o momento da austeridade que Portugal atravessa, não deixamos de manifestar a nossa solidariedade internacional e de participar nas iniciativas de caráter humanitário em que Portugal tem sempre respondido presente e, mais uma vez, responde. E acha que tem condições para outras operações, se o pedido surgisse hoje ou amanhã? Tal como esta, terá de ser avaliado. Sim, declarações do Ministro da Defesa a noite passada no aeroporto do Fico Maduro. 9 horas, 13 minutos, são 8h13 nos Açores. Esta é uma manhã muito musical, estamos a contar-lhe alguns dos discos que hoje ficam disponíveis nas lojas. É o caso de Lulu, novo projeto de Lou Reed e dos Metallica, que é apresentado por Nelson Santos. Não será a mais óbvia das colaborações na história da música, mas o ícone do rock americano e os monstros sagrados do metal já se haviam encontrado há 2 anos quando tocaram juntos no Madison Square Garden de Nova York. Foi dessa experiência no 25º aniversário do Rock and Roll Hall of Fame que partiu a ideia de um álbum, Lulu, que hoje chega às lojas. Lou Reed queria apenas fazer uma produção teatral em Berlim baseada em peças do expressionismo alemão no início do século XX, mas quis depois induzir aquilo a que chama músculo rock, e é quando os Metallica entram em cena. Os 10 temas de Lulu são guiados pelas palavras dramáticas de Reed, quase em modo spoken word, onde o ex-Velvet Underground revisita a vida de uma jovem bailarina marcada pelos êxitos, mas também pelos maus tratos. São os escritos originais de Frank Valentine, que o vocalista de 69 anos compilou com a mulher Laurie Anderson, com
original da banda de heavy metal mais famosa da atualidade. I have a passionate heart. It can tear us apart. I have the loves of many men. Lou Reed e os Metallica são unânimes em considerar o Lou uma das melhores coisas que fizeram nas suas já vastas carreiras, mas os elogios dos fãs e da crítica não têm sido muitos. É que às vezes pode não bastar cruzar nomes grandes e experimentar algo diferente só porque é diferente. Nelson Santos a contar-nos o que se tem já dito e escrito sobre este novo projeto que junta Lou Reed e os Metallica, disco Lulu, para colocar lá na discoteca ao lado de um outro trabalho que já falamos esta manhã, com todo o respeito do português Jorge Paulo. E agora, às 16, voltamos aos temas que estão a marcar este início de semana, João Paulo. No dia em que a população do mundo arredondou o número para 7 mil milhões, com a ajuda da filipina Danica Camacho, verificamos neste jornal que Portugal continua a envelhecer. Os números disponíveis, de acordo com os testes à doença dos pezinhos, mostram que a quebra na natalidade deve continuar a marcar este ano português. O grupo japonês TDK planeia suprimir 11 mil postos de trabalho em todo o mundo. Daqui a pouco há tudo de ensaio, Bruno Nogueira e a